Se existe uma temporada oficial para beber vinho rosé, essa temporada é o verão. Ou época boa do ano, né? Para apreciar um vinho levinho, fácil, sem precisar de nada para comer, só um balde de gelo na beira da piscina já é o suficiente. Agora, você tem ideia de como é criado esse líquido refrescante chamado vinho rosé? É só misturar vinho branco com vinho tinto e pronto? Não é tão simples assim, mas vem comigo que eu vou te explicar. Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz do canal Vinhos de Bicicleta e hoje eu vou te contar 4 maneiras diferentes de se fazer um vinho rosé. Inclusive, cada uma dessas formas determina como o vinho fica no final. Cor mais clara, cor mais escura, mais ou menos taninos, mais acidez, enfim, são uma série de características que a bebida pode ter exatamente por causa do processo de vinificação. Ou seja, não é só a uva, mas também o método de produção que vai ajudar a definir a personalidade do vinho rosé. E uma coisa que é comum a todos eles é a uva tinta. Isso significa que para fazer um vinho rosé, você precisa da pigmentação da casca da uva tinta. E quase sempre os enólogos vão optar por uvas com menor intensidade de cor, como a Pinot Noir e a Grenache, por exemplo. Não é à toa que você encontra vários rosés no mercado sendo feitos exatamente com essas tintas mais delicadas. Mas isso não é fator determinante e você vai entender o porquê. Então bora conhecer os métodos. O primeiro deles seria a prensagem lenta. Aqui as uvas tintas chegam do vinhedo e são prensadas lentamente. Esse trabalho costuma ser feito por uma prensa hidráulica para se ter mais controle mesmo. E durante essa prensagem, o suco da polpa entra em contato com as cascas que foram rompidas. E isso já vai gerar uma coloração para o vinho, que quase sempre vai ser mais clarinha. Sabe quando você encontra aquele rosé bem delicado de cor, bem clarinho, que não tem a ver com esse que está na minha taça, por exemplo? Então, geralmente, esse tipo de rosé vai ter sido feito pela prensagem lenta. E uma região muito comum do mundo a usar esse tipo de método é a região de Provença, a mais famosa para os vinhos de rosés do mundo todo, viu? Maceração curta, outro método. Bom, depois de fazer a prensagem das uvas, você deixa aquele mosto ganhando cor por algum tempo. Afinal de contas, se o suco do miolo está em contato com a casca da uva tinta, então ele vai ganhar cor ali naturalmente, né? Esse é o mesmo processo usado para elaborar vinhos tintos. Só que no caso do vinho tinto, o período de maceração varia de 2 a 3 semanas ganhando cor. E para o vinho rosé, o processo leva só de 2 a 3 horas, é muito mais curto. E o enólogo aqui escolhe o momento exato de parar a maceração. Nesse período aí que eu disse, né, de poucas horas. Porque pensa bem, se ele olhou para a bebida dele e viu que a cor tá bacana, é só ele tirar as cascas e pronto, o processo está interrompido. Então você tem um controle muito bacana e para rosés mais extraídos de cor, como é esse aqui que está na minha taça, esse costuma ser o método. Então tem vários rosés que você costuma encontrar aí no mercado, né? Com essa cor mais vibrante, lembrando até um clarete ou um vinho tinto leve. Então, geralmente, foi um rosé feito de maceração curta. Saignée ou sangria, é a mesma coisa. Esse método é bem interessante, acho que você vai gostar. Vamos lá. Eu acabei de mencionar que para produzir um vinho tinto, a gente também precisa fazer a maceração, certo? Deixa o líquido lá em contato com as cascas. Mas e se eu quiser criar um tinto bem escuro e concentrado? Tem um truque aqui. Pensa que o vinho tinto, lá na minha vinícola imaginária, quem me dera, né? Acabou de começar o processo de maceração em um grande tanque de aço inox. Para concentrar mais esse vinho, eu preciso alterar a proporção de casca e do líquido dentro do tanque. Então, o que eu faço? Eu abro a torneirinha, eu deixo esse tanque sangrar, daí vem o nome. Porque assim eu mudo a proporção de líquido e casca, eu deixo mais casca dentro do tanque e uma proporção menor de líquido. Então eu concentro mais o meu vinho tinto, tanto em cor como em taninos, né? E o que eu faço com aquele vinho mais clarinho que eu tirei do tanque? Jogo fora? Não, de jeito nenhum. Eu engarrafo e vendo ele como um vinho rosé, um rosé de sangria. Legal esse método, né? Então ele nasceu para concentrar um vinho tinto, mas eu fiz uma espécie de subproduto que é muito interessante
e é o rosé de sangria. E por último a gente tem o blend ou corte. Mas para isso eu trouxe um super trunfo aqui para te apresentar, que é o Juju Rosé, feito pela vinícola Arte Viva lá na Serra Gaúcha. Esse aqui é um corte de uvas, como o nome já diz, é uma mistura de uvas tintas e uvas brancas. Mas ele tem um pouquinho de todos os processos que eu mencionei antes. Então acompanha aqui comigo. Nesse caso, as uvas brancas são vinificadas como vinho branco e terminam de fermentar na barrica. Elas ficam ali por 6 meses no carvalho francês em contato com as leveduras, ganhando cremosidade. Mas aí entra a uva tinta Marcelin. O enólogo faz uma sangria no tanque de inox e depois deixa por um curto tempo na barrica de Jequitibá Rosa, que é uma madeira brasileira. Depois ele pega isso tudo, mistura na proporção 70% Marcelin, 20% Riesling itálico, uva branca, e 10% Chardonnay, também uva branca. Essas que estavam lá há 6 meses na barrica de carvalho. Olha só, é uma experiência enológica completa nessa garrafa e ficou muito bom. Esse vinho aqui, o aroma dele, ele é de fato uma representação do que é um vinho de corte elaborado como rosé, né? Tem referência de uva branca, tem referência de uva tinta, né? Tem fruta tropical, fruta vermelha. Nossa, no paladar é super refrescante, acidez lá em cima. O final dele é longo, apesar de ser rosé, final longo, persistência no paladar. Na minha opinião, e eu tô sendo muito sincero, tá? Aqui não é publi, nada disso. É um dos melhores rosés que eu já provei, não só do Brasil, assim, eu digo da vida mesmo. É muito bom, é um trabalho enológico impecável e tinha que ser lá do amigo Giovanni, que é o enólogo que fez esse vinho, porque eu brinco que ele é o professor Pardal do mundo dos vinhos. Gosta de fazer as misturas e usar técnicas diferentes. E a notícia boa é que esse rótulo aqui tá na nossa atual seleção do Clube Vinhos de Bicicleta. Olha só que legal. E ó, já fica a dica aí que é uma ótima pedida para você começar bem o ano, né? Assim você vai vir para o nosso clube, se divertir com a gente aqui, aprender no canal Vinhos de Bicicleta e ainda receber umas garrafas exóticas como essa aqui para você degustar na sua casa. Ficou interessado? Eu vou deixar o link aqui para você no descritivo do vídeo. Espero que você venha mesmo pedalar pelo mundo dos vinhos com a gente. Não esquece de deixar o like aqui nesse episódio e compartilha esse vídeo com a galera, porque novo conhecimento nunca é demais. Cheers! Até a próxima! Valeu! E ó, te espero no nosso clube, hein? Valeu!